Bem, para vocês ouvintes aqui da Rádio Najuá, eu estou aproveitando, veio visitar aí seus familiares, eu estou aqui ao lado do goleiro Juliano Chad, foi campeão aí, inclusive pela seleção brasileira. E vamos começar lá desde o começo, né, Juliano? Como é que você acabou recebendo, né, primeiramente o convite, né, que, como sempre, né, saiu lá a convocação, você estava entre os relacionados? Faz um tempo já, né, que eu venho fazendo parte das categorias de base da seleção brasileira e eu já estava esperando essa convocação já, que no começo do ano a gente foi pro Rio de Janeiro fazer exames médicos e exames físicos também. Quando saiu a convocação, que chamam uma pré-lista, né, que vai 28 jogadores, a gente ficou lá em Itu, e desde Itu eles fizeram os cortes, né, que não tem como ir todo mundo, aí foram convocados os 22, eu estava entre os 22. Até eu estava bastante feliz, mas alguns motivos do final do ano passado, de o Atlético não ter me liberado, né, para uma convocação, eu acabei perdendo a vaga como titular e o Bruno do Coritiba acabou assumindo. E pro Sul-Americano eu inicialmente fui como reserva, mas depois de 3 jogos o Bruno foi suspenso também. No último jogo da primeira fase eu acabei entrando, né, e a gente ganhou de 3-0, de uma boa participação. E dali o professor Caio, né, optou por estar me dando uma sequência de jogos. Foi um campeonato muito bom, a gente não tinha o objetivo de ser campeão, né, mas a gente sabia que não ia ser fácil, não foi fácil, a gente enfrentou adversários de muita qualidade. Jogar contra o Paraguai lá foi realmente difícil, porque tinha bastante torcida e pressão, e quando você joga contra equipes assim, jogar contra o Brasil é sempre o jogo da vida deles, e foi muito difícil ganhar, mas graças a Deus tudo deu certo e a gente pôde sair com o título. Juliano, como é que é, você já explicou tudo, mas como é que é, né, você sair da reserva para ser titular e ainda ser campeão? Como que realmente você encarou tudo isso aí? Realmente, quando eu fui para a competição eu não esperava nem jogar, né? Mas a gente fez uma boa estreia contra a Colômbia, o Bruno foi bem, a gente empatou com o Paraguai 2-2, o Bruno também foi bem. No jogo contra a Venezuela que houve alguns imprevistos, né? Que o Bruno acabou fazendo um pênalti, tomou o segundo cartão amarelo, aí ele já estava suspenso. E nos 2 gols talvez ele tenha até falhado nos gols e gerado uma desconfiança de todo mundo, né, que estava assistindo, todo mundo que estava lá. E como ele estava suspenso no outro jogo, eu acabei jogando, né, e o jogo que eu joguei, no meu modo de vista, eu fui bem, fui seguro. E depois disso o professor Caio optou por estar me deixando. O primeiro nosso jogo foi contra a Argentina, a gente acabou perdendo de 1-0 e ali você já começa a pensar, putz, não sei o que lá, já começa a desconfiança bater de novo, mas dali eu coloquei na minha cabeça que a gente tinha que virar o jogo, né, No jogo seguinte já a gente venceu o Equador e foi vencendo. Graças a Deus, né, a gente pôde estar fechando o campeonato como campeão. E agora a gente tem mais objetivos agora, né, que tem um Mundial aí pela frente. E os meus objetivos no Atlético também, né, que é o meu clube. Que, se Deus quiser, tudo vai dar certo esse ano e a gente vai ser campeão no Mundial, vai ser campeão pelo Atlético também. Inclusive, como você falou, né, uma das partidas mais difíceis foi contra o Paraguai, mas jogar um clássico também, né, com a Argentina, que eu acho que até bolinha de gude é capaz de dar briga também, né? Sem dúvida. Brasil e Argentina não tem um clássico maior que esse, né? Em nível de seleção. Pode pegar qualquer seleção aí, é sempre isso, em vôlei, em handball, bolinha de gude, sempre dá briga. E acabou que esse jogo foi um dos nossos melhores jogos que a gente jogou e a gente perdeu. Foi um jogo em que a gente teve maior posse de bola, mais chances de gol. Como todo mundo sabe, tem esses jogos, né, onde parece que nada dá certo e duas bolas, na verdade, né, que a Argentina foram com perigo e numa eles fizeram um gol. Então, nesse jogo a gente ficou bastante triste pela derrota, mas ficou feliz pela a partida que a gente jogou. A gente sabia que se a gente mantivesse aquele nível e aproveitasse as chances que a gente teve no jogo, a gente poderia evoluir na competição. Evoluímos, a gente teve um oscilamento, né? A gente começou bem, daí começou a ficar mal, aí voltou a ficar bem, aí ficou mal. Aí graças a Deus que a gente pôde evoluir durante a competição e ser campeão.
E como que é agora, né? Você retornou aqui para Prudentópolis, como primeiro prudentopolitano campeão pela seleção brasileira e jogando aqui, né? Contra, inclusive, o time da tua cidade e, né? Você no Atlético e o Prudentópolis acabou perdendo para o Atlético Paranaense. Desde quando eu retornei pro Atlético, né? Já havia iniciado o Campeonato Paranaense. E eu vi que o Prudentópolis estava participando na outra chave, né? Uma chave do interior. E o trabalho que é bem feito aqui, né, no time de Prudentópolis acabou se concretizando e eles passaram de fase. E eles caíram no nosso grupo, né? E eu tava torcendo, né, pra eles caírem no nosso grupo, pra mim poder jogar aqui. No jogo que foi lá em Curitiba, né, que foi 3-0 pra gente, jogando lá em Curitiba no nosso CT. Eu não pude estar participando, né, que eu estava com a seleção brasileira. Eu voltei segunda-feira aos treinos no Atlético, né, e já treinei bastante focada, né, para poder vir aqui. E sempre é especial, né, você poder estar voltando aqui. Quando a gente chegou aqui, me lembrei quando eu era criança, ontem lá no estádio, eu fui lá, não parava de contar as histórias, né, que eu passei ali. Sem dúvida foi bastante especial para mim. E a respeito do jogo, é bastante difícil você falar assim. A equipe do Prudentópolis é uma boa equipe, tanto é que ganhou de grandes equipes, quando do Paraná lá em Curitiba, que é uma equipe muito difícil. A equipe do Paraná também tem muita qualidade. O Prudentópolis depende só dele, né, para passar de fase. A gente espera que passe de fase, que vá para as semifinais e quem sabe até numa eventual final com o Atlético. Como é que a família acabou recebendo, né, tudo aquele... Quer dizer, estava acompanhando, como a gente também acompanhou, né, de repente lá, após o título, né, após ser campeão pela seleção, o que foi a reação da família aqui em Prudentópolis? Minha mãe e meu pai, né, eles procuravam estar assistindo os jogos, né, mas às vezes era difícil porque o jogo era 10 horas da noite e aqui em casa até não tinha TV a cabo, né? Agora que eles colocaram, né, já para poder estar acompanhando, e eles estavam acompanhando todos os jogos, né? A minha mãe ia na casa da minha tia, meu pai ia na casa de um amigo, eles sempre procuraram estar acompanhando os jogos. Quando eu fui campeão, minha mãe me ligou, mandou mensagem, aquele negócio todo. É sempre bom, né? Fico orgulhoso de ter uma família assim, uma família que me apoia, uma família que fica feliz quando eu venço e que, com certeza, essa vitória também é deles, né? Porque sem eles eu não seria nada. E eu tenho muito orgulho dos meus pais e de quem eles são. E também todo Prudentópolis, né, ficou torcendo por você, porque você também é um prudentopolitano. Claro, você foi o primeiro atleta campeão, né, pela seleção, como teve o próprio Henrique, o primeiro atleta a vestir a camisa da seleção brasileira. Então, com certeza, Prudentópolis também torceu por você, porque é o nome de Prudentópolis na seleção brasileira. Sim, eu sou da época, né, que o Henrique foi convocado. Na época que o Henrique foi convocado, eu era daqui da cidade e eu sei como é que todo mundo ficou, como é que a expectativa que gerou em todo mundo. E quando eu fui para o Atlético e comecei a ser convocado, eu já imaginava como que fica aqui. Eu sei que aqui é uma cidade que, sem dúvidas, é a minha cidade, a cidade onde eu nasci, onde eu cresci. Eu fiquei muito feliz de estar ontem lá no estádio e ter gente torcendo por mim e de ver pessoas assim que torcem realmente por mim. Sem dúvida, Prudentópolis é uma cidade fantástica. O pessoal do Atlético elogiou bastante aqui, elogiou a equipe, elogiou bastante a cidade. Eu acompanhava, quando eu estava lá no Sul-Americano, eu acompanhava todo mundo pelo Facebook, as mensagens que todo mundo mandou, e eu só tenho a agradecer a todo mundo aí que torceu, todo mundo que acompanhou, e dizer que essa vitória também é de Prudentópolis, porque, sem dúvidas, se não fosse toda a infância que eu tive aqui, eu não estaria no Atlético, não estaria na seleção. Então essa vitória também é de Prudentópolis. Muito bem, esse foi aí o goleiro Juliano Chat, né, que foi campeão aí pelo Sul-Americano Sub-17. Para a Rádio Najuá, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui, seja nosso parceiro.